Olá, meu nome é William, essa é a disciplina de Geometria Euclidiana, essa é a parte B da aula 6 dos axiomas das paralelas. Na parte A nós discutimos o axioma das paralelas e algumas consequências, e agora na parte B nós vamos discutir paralelogramos. Bom, antes de definirmos paralelogramos, nós vamos provar um resultado a respeito da distância de pontos. Então, deixa eu pegar a caneta aqui. O teorema diz o seguinte, que se eu tenho duas retas paralelas, M e N, todos os pontos de M estão a uma mesma distância da reta N. Ou seja, sempre que eu pego pontinhos aqui, essa distância até aqui é a mesma distância que um pontinho daqui até aqui, e assim por diante. Tudo bem? Então vamos provar essa proposição. Sejam M e N retas paralelas. Vou marcar aqui vários desenhozinhos para auxiliar a gente na visualização do que estamos escrevendo. Então, nessa reta paralela, considero dois pontos, A1, A e A', e perpendiculares a N, passando por este ponto. Tudo bem? Então, eu pego um ponto, eu sei que existem retas, para toda reta dada, eu sei que existe uma perpendicular passado por um ponto, então eu pego um ponto nessa perpendicular, e eu pego uma linha, um outro ponto, e a perpendicular passando por ela. E o pé da perpendicular, ou seja, onde a perpendicular cruza com a reta M, B e B', então isso aqui são pontos em N. A afirmação é a seguinte, então o que a gente tem? A gente tem duas retas paralelas, eu peguei um ponto na reta de cima e outro ponto na reta de cima, e eu sei que por eles passarão duas perpendiculares à reta de baixo, então eu tracei essas perpendiculares. Olhei para os pontos onde intercepta, que são os pés das perpendiculares, B e B'. A afirmação é a seguinte, se a gente conseguir mostrar que esse segmento AB é igual ao segmento A'B', como os pontos são genéricos, a gente provou a proposição. Então, vamos provar essa afirmação. A distância do segmento AB é igual à distância do segmento A'B'. Como que a gente demonstra isso? Então, considera o segmento ligando o B, que é o pé de uma perpendicular, do A até o B', até o A', que é o outro ponto. Ou seja, essa situação aqui desenhada. Então, veja, eu tenho A, a perpendicular e o pé. Peguei o ponto desse pé e liguei ao outro ponto, ou seja, conectando essa até o início do segmento da outra reta, da outra semirreta. Então, nós ganhamos dois triângulos. Um triângulo que é o A'B e o outro triângulo que é o B', A'A'. Ambos esses triângulos são retângulos. O ângulo de 90 graus aqui está no A, aqui, e o outro está no B'. Por construção, a hipotenusa desses dois triângulos é o segmento BA', que é comum a ambos, né? Então, eu tenho um ângulo reto e congruente, eu tenho uma perpendicular, uma transversal, a hipotenusa congruente também, porque é comum. E o que está acontecendo aqui? Como eu não pus um desenho, deixa eu voltar para explicar aqui rapidinho para vocês. Então, se eu olho, eu tenho duas retas paralelas, eu tenho essa reta que a gente acabou de criar, que é transversal, então o ângulo correspondente vai ser igual, então o ângulo B, aqui eu tenho de novo o ângulo B, e o ângulo B é oposto pelo vértice A' com esse ângulo aqui, então esse ângulo aqui de novo vai ser o ângulo B. Então, a gente tem dois triângulos que tem um ângulo reto, que é comum, um lado comum e o outro ângulo comum. Opa, deixa eu passar a página aqui. Então, isso foi o que eu acabei de explicar ali no desenho, como eu não colei o desenho de novo aqui. Então, BA' é uma reta transversal às paralelas N e N. Então, nós temos que aqueles dois ângulos indicados vão ter que ser iguais. Então, via o caso hipotenusa, ângulo agudo de congruência de triângulos,
já que os casos de congruência tem casos particulares para quando a gente tem triângulo retângulo, e um deles é hipotenusa ângulo agudo. Então, pelo caso hipotenusa ângulo agudo de congruência de triângulos, esses dois triângulos são congruentes. Se esses dois triângulos são congruentes, todos os seus lados são congruentes respectivamente. E a congruência aqui vai fazer o quê? Voltando só para a gente ver qual é a congruência, né? Então, o A vai estar relacionado ao B', o B com B, o A' com A'. A com... Deixa eu ver... aqui é o ângulo, né? Aqui tá. A com B, A' com B', B com A'. A com B', isso. A com B'. Ah, sim, tá de cabeça para baixo, né? A com A', B com A' e o A' com o B. Então, o vídeo latindo, participando da aula de hoje. Então, nós concluímos que esses dois triângulos são congruentes. Se esses dois triângulos são congruentes, os lados têm que ser congruentes, ou seja, a distância é a mesma. E com isso a gente provou que duas retas paralelas estão sempre, todos os pontos estão à mesma distância. Continuando, agora a gente define o que é paralelogramo. Então, um paralelogramo é um quadrilátero, ou seja, uma figura de 4 lados, de tal forma que lados opostos são paralelos. Então, lados opostos não se interceptam. Primeira proposição que a gente demonstra. Em um paralelogramo, lados e ângulos opostos são congruentes. Então, veja que a definição diz apenas que os lados opostos têm que ser paralelos. Mas a gente não tem que ser congruente e os ângulos também. Então, os risquinhos aqui, eles estão demonstrando, eles estão indicando que a gente vai demonstrar a seguir, que os lados opostos têm que ser congruentes. Diz justamente isso. Em um paralelogramo, lados e ângulos opostos são congruentes. Então, vamos demonstrar isso aí. Como que a gente faz? Seja A, B, C, D um paralelogramo. Então, de tal forma que AB e DC são paralelos. Faltou escrever isso daqui, né? AD e DC são paralelos. Então, suponha ABCD esse paralelogramo com essa indicação. E é exatamente o que está desenhado aqui, né? Considera o segmento que conecta um vértice ao vértice oposto não adjacente a ele. Então, eu tenho o vértice A, os vértices adjacentes a eles aqui, pelos dois lados, seriam o D e o B. Então, conecta o A ao C. Afirmação. Os dois triângulos que são formados pela figura são congruentes. Então, como é que a gente faz? Vamos comparar eles. O que acontece? Nós sabemos que aqui, esse desenhozinho aqui vai indicar o que está acontecendo aqui em cima, tá? Então, se a gente compara esses dois triângulos, o que a gente tem? Eu tenho duas retas paralelas e eu estou cruzando elas por uma transversal. Então, quando eu olho o ângulo correspondente aqui, o ângulo correspondente tem que ser congruente, né? Que foi o que a gente mostrou. Tá, aqui tá faltando um desenho, é isso aqui. O ângulo correspondente tem que ser congruente e esse aqui vai ser igual porque é oposto pelo vértice. Então eu tenho dois ângulos congruentes. Da mesma forma, aqui vai ficar poluído, mas da mesma forma, aqui eu tenho esse ângulo oposto ao outro aqui, não vou desenhar aqui, já está ficando super poluído, né? Mas o mesmo raciocínio se aplica ao outro ângulo, então nós concluímos o quê? Eu tenho dois triângulos que têm dois ângulos adjacentes, eles têm um lado em comum e outros dois ângulos congruentes. Então, ângulos congruentes, lado em comum e outros dois ângulos congruentes. Então, esse é o caso ângulo-lado-ângulo, que é o segundo caso de
triângulos de congruência de triângulos. Tudo bem? Então, tenho dois triângulos que são congruentes, portanto, eu tenho ângulo lado ângulo acontecendo, portanto, esses dois triângulos são congruentes. O que tem que acontecer, então? Eu tenho que ter a congruência do terceiro ângulo, ou seja, ângulo D tem que ser congruente ao ângulo B. E de quebra, a gente ainda ganha que os lados respectivos pela congruência tem que ser... os lados respectivos pela congruência do triângulo têm que ser congruentes. Então, o AD tem que ser congruente ao BC, o DC tem que ser congruente ao AB. Tudo bem? E daí vai faltar só o último ângulo para a gente concluir que eles são iguais, mas que a gente viu que dois aqui são iguais, os lados são iguais, e faltaria esse terceiro ângulo que foi pelo qual a gente cortou. Mas o que acontece? Esse ângulo que a gente cortou, na realidade, ele é soma de dois outros ângulos, que são internos a esses triângulos, e é igual ao outro lado. Então, o A ele é igual ao ângulo DAC com o ângulo CAB, o verdinho e o azul e o laranjinha aqui. Esse é o ângulo A todo. Por sua vez, esse ângulo azulzinho aqui, DAC, ele é igual ao BCA. E o laranjinha aqui, que é o CAB, ele é igual ao ACD, esse ângulo aqui. Mas isso é todo o ângulo C. Então, os outros dois ângulos que faltavam também são congruentes. Portanto, um paralelogramo tem lados opostos congruentes e ângulos opostos congruentes. Continuando. Um corolário que eu deixo como exercício para vocês é provar que as diagonais de um paralelogramo se interceptam no ponto médio de ambas as diagonais. Então, olhando aqui, o que vocês deveriam mostrar? Vocês deveriam mostrar que se você pega a outra diagonal e olha para esse ponto aqui, então esses segmentos são congruentes, esses segmentos são congruentes. Tudo bem? E, de novo, é um argumento bem semelhante de semelhança, é um argumento bem análogo ao que a gente acabou de fazer de semelhança de triângulos, tá? Comparando os triângulos certinhos, né, a gente consegue ver isso. Ó. Bom, não vou fazer o exercício de vocês, mas comparem os triângulos certinhos e comparem dois triângulos aqui e vocês vão chegar a essa conclusão. Continuação. Lembre que um quadrilátero é a figura formada através da interseção de quatro segmentos. Então, por um lado, um paralelogramo é um quadrilátero. Mas quando que um quadrilátero é um paralelogramo? Então, essa é a intenção dessa proposição. Se os lados opostos de um quadrilátero são congruentes, então o quadrilátero é um paralelogramo. Observem que a demonstração anterior provou que se eu tenho um paralelogramo, isso ocorre. Agora a gente mostra que isso é suficiente para ter um paralelogramo. Então, se eu tenho um quadrilátero, se os lados opostos de um quadrilátero são congruentes, esse quadrilátero é um paralelogramo, ou seja, esses lados opostos são paralelos. Então, como é que a gente faz? Seja ABC de um quadrilátero, tal que os lados AB e DC e AD e BC são congruentes. Então, aqui, AB, DC, AD, BC. Eu falei BC no primeiro, mas era DC, né? Tais que esses lados opostos são congruentes. Raciocínio parecido com o que a gente fez anteriormente. Traça uma diagonal, ou seja, uma reta conectando dois vértices não adjacentes. Aqui o A é adjacente ao D, o C é adjacente ao B. Então, traça uma reta passando do D até o outro vértice. Essa é a diagonal. O que a gente consegue demonstrar? Que esses dois triângulos formados são congruentes. Por quê? Porque, por hipótese, os lados opostos são congruentes. Então, eu tenho um lado, o outro lado, outro lado. E o terceiro lado desse triângulo é comum. Então, a gente está no caso lado, 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 que é o terceiro caso de congruência de triângulos. Ou seja, a congruência aqui, ela está mandando o A
no C, o B no D e o D no B. Então, eu estou colocando aqui e virando ele ao contrário, né? Logo, eu vou ter que ter os ângulos A e C iguais. Por quê? Porque esses são os ângulos respectivos nos triângulos, né? E os outros três ângulos também iguais, né? Ou seja, esse ângulo vai ter que ser igual a esse ângulo vai ter que ser igual a esse. Então, parecido com o que a gente fez anteriormente, a gente tem que dois ângulos são iguais. E esse ângulo D é a soma desses dois outros ângulos, ó. O ângulo D é a soma desses dois ângulos. Utilizando a congruência, eu consigo relacionar com os outros dois ângulos dos triângulos. Mas isso é a soma de tudo. Então, eu tenho dois segmentos que quando eu cruzei... Porque o que a gente quer mostrar mesmo, né? Voltando. Eu quero mostrar que o quadrilátero é um paralelogramo. Ou seja, eu quero mostrar que as retas aqui são paralelas. Mas a gente acabou de mostrar que quando a gente traçou uma reta transversal a essas duas retas, a gente ganhou ângulos... a gente ganhou ângulos que são... Como é que chama? Ângulos nos lugares equivalentes congruentes, né? E isso é uma condição para que as retas A, B e DC sejam paralelas, da mesma forma que a reta BC vai ser paralela à reta D, por um teorema que eu esqueci. Mas foi um teorema que a gente viu no começo dessa aula, eu esqueci a numeração dele. Na parte A dessa aula, tá? Então, repetindo, para não ficar confuso, se eu tenho lados opostos de um quadrilátero que são congruentes, então esse quadrilátero é um paralelogramo, ou seja, ele tem lados opostos paralelos. Então, a gente conseguiu construir dentro desse paralelogramo dois triângulos congruentes. E se a gente observa, então, o que a gente acabou de fazer? A gente passou uma reta transversal a duas outras retas e os ângulos correspondentes, essa era a palavra, os ângulos correspondentes vão ser iguais. Logo, essa reta, porque aqui vai ser o ângulo oposto, laranjinha, então esse laranjinha é igual aqui. Então, isso, por uma proposição da parte A dessa aula, garante que as retas AB e DC, AD e BC são paralelas. Tá? É isso que faltou concluir aqui, tá? Portanto, logo, AD e BC são paralelas. E o AB e DC são paralelas. Completem aí depois, por favor, a demonstração, tá bom? Então, continuando agora a nossa aula. Utilizando estratégias similares, nós podemos demonstrar o seguinte resultado. Ó. Se dois lados opostos de um quadrilátero são congruentes e paralelos, o quadrilátero é um paralelogramo. Repetindo, se eu tenho dois lados opostos de um quadrilátero congruentes e paralelos, então esse quadrilátero que nós acabamos de formar, obrigatoriamente é um paralelogramo. É bem simples, né? É só utilizar diretamente as coisas que a gente acabou de fazer. Então vamos continuar. Com o auxílio dos paralelogramos, nós podemos provar algumas propriedades relativas aos triângulos. Aqui a coisa começa a ficar bem interessante e bem construtiva. E o teorema de Tales, então é para lá que nós estamos nos encaminhando. Então, o primeiro teorema que a gente consegue demonstrar é o seguinte, ó. E ele vai ser o que vai iniciar a gente ao estudo de semelhanças de triângulo, né? Que são os triângulos que mantêm a proporção entre os lados, na próxima aula. Então, o segmento ligando os pontos médios de dois lados de um triângulo é paralelo ao terceiro lado e tem metade do seu comprimento. William, não entendi. Então, tá aqui.
Se a gente pega um triângulo qualquer e considera o ponto médio de cada um dos lados, ó, o lado AB peguei um ponto D que é o ponto médio, o lado AC peguei o ponto E que é o ponto médio. Se eu traço uma reta passando pelo D e pelo E, o teorema garante para a gente que esse segmento DC é paralelo à reta que passa por DE, é paralela à reta que passa por BC, e o comprimento do tamanho DE é a metade, né? Metade do comprimento do BC. Então vamos provar isso aí. Como que a gente faz? Então considera ABC um triângulo, considera D ponto médio do lado AB e E o ponto médio do lado AC. Tudo bem? Então nós provaremos que DE, como está indicado no desenhozinho, né, é paralelo a BC e DE, o comprimento, é metade do comprimento do lado oposto. Como que a gente faz? A gente procede por construção. Então faz assim. Suponha um ponto F na semirreta que tem início no ponto E e contém o segmento D. Suponha um ponto F nessa semirreta de tal maneira que o tamanho, o comprimento do F até o D seja idêntico ao comprimento do D até o E. Então eu pego uma semirreta, todos os valores de segmento a gente estão em bijeção com os números reais. Então existe, ou seja, eu posso escolher um ponto F de tal maneira que o comprimento FD seja igual ao comprimento DE. Afirmação. Se eu completo essa figura aqui, ó, olha para a figura de baixo agora. Se eu completo essa figura, parece que eu tenho um paralelogramo, né? Então, olha só. Vou completar essa figura aqui e isso já vai começar a induzir para a gente as coisas que a gente vai fazer depois, né, para provar o nosso resultado. Mas até lá a gente tem que passar por uma afirmação. Acho que são duas afirmações. A primeira afirmação diz o seguinte: completa essa figurinha aqui. Quando eu completo, eu ganho aqui embaixo. E o que a gente tem? Esse triângulo aqui formado, a minha figura está sem proporção, por isso que está tudo esquisito, mas essa figura, esse triângulo aqui, é congruente a esse triângulo aqui, ou seja, o triângulo ADE, ele é congruente ao triângulo FDB. Então, de fato, como é que a gente faz isso? Bom, primeira coisa, D é o ponto médio do segmento AB, por construção, né? E os ângulos FDB e ADE, esses dois ângulos aqui, ó, que eu acabei de pintar de vermelhinho, eles são opostos pelo vértice D. Então, eles são congruentes. E por construção, o ponto F foi tomado de forma tal que FD é igual a DE. Então, eu tenho o caso lado, ângulo, lado. Então, esses dois triângulos, pelo primeiro caso de congruência, que é o lado, ângulo, lado, são congruentes. Então, a gente já tem que esses dois triângulos são congruentes. Guarda essa informação. Agora, se eu olho para essa figura total formada aqui, ó, parece que ela está querendo formar um paralelogramo, como eu disse antes, né? Então, afirmação. FB é paralelo a EC. Então, FB é paralelo a EC. Então, observe o seguinte. ADE é igual a FDB, que foi o que a gente acabou de demonstrar com a congruência desses dois triângulos aqui de cima. Então, o que tem que acontecer? O comprimento FB ele tem que ser igual ao comprimento AE, que é o respectivo dele na congruência. Mas, por hipótese, o E é o ponto médio do AC. Quer dizer, então, que o AE, que é igual ao EC, é igual ao FB. Então, o FB, que é igual ao AC, mais o AC é o ponto médio, vai ter que ser igual ao EC. Tudo bem? Então, eu sei que esses dois comprimentos são iguais. Primeira coisa que a gente consegue ver daqui.
Ah, mas a gente quer mostrar... Bom, a gente quer mostrar que é paralelo, né? Eu estou antecipando a próxima afirmação já. A gente está mostrando que é paralelo. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Esses dois segmentos que a gente acabou de argumentar que são iguais, né? EC e FB, eles são cruzados por uma transversal. FE. Então, é como se eu estivesse virando de lado o que estava acontecendo antes. Então, eu tenho dois segmentos aqui e eles são cruzados por essa transversal. Se a gente olha a semelhança dos triângulos, eu vou ter que esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. E se a gente pensar no... Aqui, esse ângulo vai ser igual a esse, e esse é igual a esse, pois é oposto pelo vértice. Então, eu tenho dois segmentos cruzados por uma transversal com ângulos que são congruentes. Esses ângulos alternados aqui, né? Eles são congruentes. Então, pela proposição 6.3 lá do início da aula, essas duas retas aqui, FB e essa reta que passa por aqui, que passa pelo EC, são paralelas. Então, o que a gente mostrou até agora? Ó. De novo, William, eu estou perdido. O que a gente quer fazer mesmo? Vou voltar. A gente quer mostrar que quando eu pego um triângulo qualquer, olho para o ponto médio de dois lados, cruzo uma reta, esse segmento é paralelo ao terceiro lado e ele tem tamanho metade do tamanho do lado oposto. Como que a gente fez até agora? A gente pegou os pontos médios, supôs um outro ponto na reta que liga os pontos médios de tal maneira que ele seja iguais esses dois segmentos, daí a gente concluiu que esses dois triângulos são congruentes. Utilizando a congruência, a gente pegou os ângulos e concluiu que as retas aqui são paralelas. Veja que a prova é bem construtiva, né? Próxima coisa que a gente vai fazer. Aqui foi o que eu estava escrevendo ali, né? Eu coloquei o ângulo aqui, mas aqui eu tinha feito o desenho mostrando que os ângulos respectivos aqui eram congruentes, logo o oposto também é. Continuando. FBCE é um paralelogramo. Tudo bem? Se eu conseguir mostrar que ele é um paralelogramo, em particular DE é um pedaço desse lado, vai ser paralelo ao lado oposto. E por construção, a gente sabe que os lados opostos de um paralelogramo têm tamanho igual, mas esse lado aqui ele foi considerado de forma a ser duas vezes esse tamanho, né? Então, por isso que basta a gente mostrar que é um paralelogramo. Então, isso é decorrência direta da proposição 6.12. Deixa eu voltar. Bom, não vou voltar aqui para não ficar bagunçado, mas diretamente da proposição 6.12, a gente tem que essa figura é um paralelogramo. Tá? Conclusão. FE é igual a FB, esse segmento é igual a esse segmento, e são paralelos. Logo, esse segmento aqui é paralelo ao BC. E o que acontece? O D está entre o F e o E. E a gente escolheu de forma que o FD fosse igual ao FE. Né? E eu sei que por ter um paralelogramo, esses dois comprimentos são iguais, ou seja, duas vezes o DE é igual ao BC. Ou seja, o DE é a metade do BC. E assim a gente conclui a prova de que quando eu pego um triângulo, olho para o ponto médio de dois lados, a reta que passa por ele é paralela ao terceiro lado e tem metade desse tamanho. Vamos continuar?